Marcos 12, 28. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então, nós vimos já o que temos que buscar a Deus em oração e em conhecimento. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e temos que confiar a nossa vida a Deus. E dentro desse amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que, como a gente sabe que a vida na terra consiste em nascer, crescer, ter filho, casar, né? Ter filho e envelhecer, e os filhos fazem o mesmo ciclo. Então nós temos que ensinar os nossos filhos também essa mesma coisa: amar a Deus, confiar em Deus e buscar a Deus. Em Provérbios 22, 6, quando é criança, né? Vamos ler lá. Provérbios 22, 6. Isso aqui é para os pais, né? Para nós, pais. E para os jovens que vão ser pais também, né? Resumindo, para todos nós, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo pequeno, mas é muito valioso. Muito. Sem tamanho. Eu estava conversando com o irmão há poucos dias e falando com ele que até o irmão que toma conta dos jovens, ele está tentando, né? Tentando tomar conta dos jovens. Ele estava falando que os pais têm que interessar mais, trazer os filhos para poder... Porque isso assim, se você não traz seu filho agora, você corre um risco muito grande de, se não ensinar seu filho no começo, quando ele tiver criança, como a palavra de Deus fala, depois que ele ficar velho, ele não vai lembrar das coisas, porque ele não foi ensinado. Você não leu para ele, você não contou para ele as histórias da Bíblia, você não contou a passagem de Jesus na terra e tudo mais, os sermões que Jesus deu. Você não falou isso para ele, como que ele vai lembrar, né? Que adulto que vai ser esse, sem um fundamento desse? Então, assim, eu estava pensando até, o filho, a gente tem que... Eu posso falar agora, porque os meus já estão grandes, já, graças a Deus, não me deram trabalho, não me dão. Porém, assim, eu acho o seguinte, agora eu não gosto de falar assim, eu acho, mas como eu já passei por isso, os irmãos, eles têm que, o filho, quando ele está novo, os irmãos, eles têm que ensinar os limites. Para começar, toda criança tem que ter o limite. Até aqui ele vai, daqui para frente é o limite dele. Porque se você ensina limite para o seu filho, quando ele está menino, novinho, ele vai crescer, ele vai ser um jovem que vai conhecer limite, ele vai ser um adulto que vai conhecer limite. Porque hoje em dia a gente vê essa falta de educação, essa bagunça que está
essas coisas que acontecem no mundo, isso foi porque não foi ensinado. A maioria das vezes não foi ensinado em casa, não teve limite. Aí chega na rua, a pessoa não respeita uma lei, não respeita uma autoridade, não respeita nada. Porque em casa ele não foi ensinado limite. Porque se você ensina uma criança pequena, o limite, ela vai ter aquela noção, e conforme ela vai crescendo, é claro que o limite de uma criança pequena é não ir até ali, que senão ela machuca, vamos dizer isso, né? Por exemplo, o limite de um adulto, ele não pode fazer coisas que não deve. Então, assim, se ela aprende desde criança a ter limite, ela vai ser um adulto melhor, né?